iniciar mais um vídeo neste canal, mas antes de tudo você tem que se inscrever aqui, ativar o sininho, deixar o seu like. Ok. Será joinha? o seu like, seu joinha, seu gostei. E me seguir lá no Instagram, que é Thay Alves Oficial, tá? Quando a gente fala um pouquinho do nosso relacionamento, sempre tem pedidos. Tainá, como Deus confirmou o relacionamento de vocês? No vídeo de ontem, eu contei pra vocês um pouquinho de como foi o nosso relacionamento, que a gente fez corte, como foi que a gente conseguiu lidar com isso, namoro à distância. Porque teve vídeo ontem. Estamos tendo uma semana especial de Dia dos Namorados aqui no canal, tá? Então tá tendo muitos vídeos temáticos com relação ao Dia dos Namorados, aos noivos, aos casados. E aqueles que estão solteiros, mas que querem namorar um dia, assistam esses vídeos porque Deus vai abençoar muito a vida de vocês. E aí, Daniel, como foi que Deus confirmou o nosso relacionamento? Como foi? Como? No dia que eu te pedi pra gente orar e tal, naquele dia, naquela ligação, aí naquele dia à noite Deus já começou falando comigo lá na igreja, era na segunda-feira, no culto de oração. Deus usou uma pessoa assim, oh glória, começou no caminho certo. Ela aceitou orar comigo, nós vamos começar a orar pra ver se as coisas encaminham pro namoro. E Deus já começou falando. E aí no dia que eu fui na sua casa, pedi você em namoro, seu pai falou pra poder pedir lá na igreja e tudo, porque a família era a família da igreja, nós somos toda uma família só, nós vamos pro céu, nós somos todos irmãos. E aí eu falei, vou pedir lá na igreja. Só que naquele momento lá era só homem carnal, né? E aí eu, no caminho de volta pra casa, pra poder se arrumar e ir pra igreja, falei, Senhor, é o seguinte, eu tenho coragem de ir, mas eu só vou se o Senhor confirmar comigo que realmente é essa a tua vontade. Se realmente for ela a pessoa com que eu vá casar, que vai constituir a família, o Senhor fale comigo. Isso prova de Deus, né? Foi. Se o Senhor não falar comigo, então eu não irei na igreja. Detalhe, isso eu perguntei, você vai, você não precisa passar por isso e tal, porque eu não tava de acordo com essa situação. Mas ele disse que ia, eu vou. Mas ele saiu lá de casa pensando e falando pra ele mesmo o quê? Não, eu vou, mas o Senhor tem que falar comigo. Não, você saiu de lá, não vou não. Eu não vou não, Senhor. O Senhor fala comigo, senão eu não vou não. É, mas com agora certeza. Você tá diminuindo. Não, com certeza. Eu vou. Se o Senhor falar comigo. Eu cheguei em casa, Deus falou comigo. E aí foi uma experiência sobrenatural. E aí eu percebi realmente que Deus estava num negócio, como ele já tinha confirmado antes, ele confirmou de novo. E aí eu fui na igreja. E aí pedi namoro e deu tudo certo, graças a Deus. Quando Deus falou com você, era como se você sentiu a presença de Deus, Deus falava ao seu coração, como se você estivesse escutando alguém falando com você. Funciona assim, quando você fizer prova para com Deus, você tem que ser muito específico no que você quer. Porque não adianta você falar assim, sim, eu quero que o Senhor fale sobre isso. Sim, mas será que o jeito que Deus está respondendo a você é da maneira que você consegue perceber? É da maneira que você quer? Ou Deus está falando com você 10 vezes e você não percebeu nenhuma vez? Então foi muito específico. Assim, Senhor, eu quero que você fale comigo assim. Eu quero que seja desse jeito. E aí quando eu entrei em casa, que eu fechei a porta, Deus falou grandemente ao meu coração e era como se eu escutasse Ele. E foi uma experiência de conversa para com Deus, assim. Eu falava e ele me respondia instantaneamente. E aquele sentimento maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Fogo na casa inteira. Se ele sozinho, detalhe, ele morava na vila da universidade. Então assim foi como Deus confirmou pra ele, né? E assim, não adianta você querer que Deus fale com você da mesma forma que Deus falou com Daniel. Até porque nós temos experiências pessoais com ele. Deus é tão infinito, tão grande, que ele é capaz de criar várias experiências com cada um de nós, entendeu? Experiências íntimas, experiências únicas. E a gente já tava orando há quase 3 meses. Então a gente tava buscando por isso. Não foi algo assim que caiu do céu. E foi do nada, assim, amor à primeira vista, Deus confirmou de primeira, pronto. Deus usou uma irmã e pronto, e acabou-se. No caso dele, a gente teve algumas confirmações. Tanto do lado dele, quanto do seu lado. Do lado da minha esposa querida, né?
Se você quiser saber como a gente se conheceu, eu vou deixar aqui uma playlist onde tem uma playlist de como a gente se conheceu. E a gente vai contando algumas coisas, vai contando como foi o período de oração, como foi o período do namoro. Eu acho que foi um dos primeiros vídeos que Daniel apareceu no canal, se não foi o primeiro. São 4 episódios, corre lá pra assistir. E agora vamos pra minha parte, como Deus confirmou que era Daniel. Isso vocês vão ter que ter fé, porque eu fiz prova do Senhor e foi algo que eu nunca senti na minha vida. Pra quem não sabe, eu tive um namoro antes do Daniel, mas eu tinha 16 anos, namorei 1 ano com essa pessoa, né? A gente se relacionou 1 ano, vamos dizer assim. Não foi algo que eu tava preparada, eu tava muito confusa com os meus sentimentos. Eu não pensava em casar com essa pessoa, não era algo assim maduro, emocionalmente eu estava muito imatura. Então assim, eu não gostava dele, a realidade é essa, porque foi aquela emoção de início, aquela empolgação e depois... Vai ter um dislike, viu? E vai ser dele. Depois de um dia mais nada. Então eu tava muito confusa, confundi, infelizmente eu magoei o coração por besteira minha. E é o que acontece muito. Muitas pessoas, não façam muitos jovens isso. aí, muitos jovens estão se relacionando sem ser maduro o suficiente. E 2 anos depois que eu terminei, eu conheci o Daniel. E eu tinha feito prova com o Senhor, desde quando eu terminei esse namoro. Eu disse, Senhor, eu entendo hoje, Deus trabalhou em mim a questão do projeto que Ele tem, que é a família. E eu disse a Ele que eu não iria me relacionar mais se não fosse com a pessoa que eu fosse casar. E isso eu não conhecia Daniel. Detalhe que eu era líder de adolescentes e o Daniel também era líder de adolescentes. Nós frequentávamos as mesmas coisas na igreja quando se reunia toda Mossoró, toda coisa de jovens, aquele negócio da Rádio Libertadora, Mossoró para Cristo. A gente sempre estava nos mesmos eventos. Rádio. Isso, mas a gente nunca se encontrou, nunca... Quando eu conheci Daniel, eu tive aquela percepção como se eu já tivesse visto ele, como se eu já tivesse conhecido. Mas eu não lembro, sabe, onde foi. Porém, a gente viu fotos depois de eventos da igreja. A gente tava no evento. A gente tava no mesmo evento, mas tirando fotos em cantos diferentes. Mas enfim, como Deus confirmou pra você, Tainá? No dia que eu conheci Daniel, eu sonhei com ele. Simplesmente assim, no dia que eu conheci ele, eu sonhei com ele. Eu nunca tinha sonhado com ninguém assim, um desconhecido. E isso me chamou muita atenção. Então eu sonhei com ele no dia que eu conheci ele. Fazendo o quê? Como foi o sonho? Eu sonhei com ele me dizendo, vindo até mim, como se ele estivesse se despedindo e indo pro trabalho. E no sonho ele fazia assim, beijo amor, tô indo trabalhar. E ele saía na lateral assim de um muro, como se ele saísse da casa que a gente morava, né? Como se eu estivesse numa janela, numa porta, uma coisa assim. Pausa no vídeo só pra eu acrescentar uma coisa. A lateral do muro era exatamente a lateral do apartamento que a gente mora hoje. Eu não escolhi esse apartamento. Quem organizou tudo, a parte de negociação, foi Daniel. E eu vou mostrar pra vocês. Essa é a janela do meu quarto e foi exatamente assim, ó. Nessa lateral aqui. Esse batente aqui, ele simplesmente dizendo, tchau amor, tô indo trabalhar, indo andando pra lá. E aí eu sonhei com ele, eu fiquei tipo, meu Deus, eu vi um menino hoje. Eu lembro que o que me chamou a atenção do Daniel foi que ele sorri muito, ó. E isso me chama muita atenção, porque eu acho bonito que ele tem os dentes grandes, sabe? E eu fiz prova com o Senhor. Porque a partir daí eu fiquei curiosa em conhecer e saber quem ele era. Porque eu sonhei com a pessoa que eu não conhecia. Pega a dica aí, viu, meninos? Olha, gere curiosidade. E aí eu fiz prova com o Senhor. Eu fiz, Deus, eu sei o que eu tenho orado. Eu sei que eu tenho pedido ao Senhor uma pessoa que eu vá casar. Alguém que o Senhor esteja preparando pra gente junto fazer a sua obra. Então, eu sonhei com essa pessoa que eu não conheço. Mas se for ele, eu só vou contar pra ele no dia do nosso casamento. No dia lá, tava lá eu chorando. Obrigado, Jesus. Foi exatamente isso. Deus me confirmou dessa forma. Deus confirmou na palavra que eu não lembro onde é. Eu anotei em alguma agenda antiga. Mas era que falava assim, que um prepara a terra, o outro planta, mas ambos colhem. É alguma coisa desse jeito. Então eu entendi me lembro que dessa época. Deus estava nos preparando para preparar a terra para plantar, para que
e juntos a gente pudesse colher. E é realmente o que a gente vive hoje, para honra e glória do Senhor. Então Deus confirmou de várias formas. Deus confirmou para minha mãe também, que minha mãe estava orando junto. Quando minha mãe é daquelas, quando sabe que a gente vai se preparar para alguma coisa, ela bota o gelinho dela no chão e ela ora por nós, né? Quando eu digo eu, minhas irmãs, ela não fica de fora. Então agora eu vou ler para vocês exatamente o que eu li no dia do casamento. Antes de entrar no casamento, eu li isso daqui pro Daniel, que foi o seguinte: oi, meu bem. Ai, ele chamava de meu bem. Hoje vamos dar mais um passo, né? Mas antes de entrar, eu gostaria de te falar algo. 3 anos que estamos juntos e nunca te contei. Deixei para te falar agora. Hoje está se concretizando algo que um dia Deus me mostrou. Alguns podem não acreditar, mas eu sei e entendo hoje porque estamos aqui. Lembra quando eu te conheci? Nos encontramos em um culto da faculdade, um culto que fui visitar, porque estava curiosa para conhecer esse grupo que se juntava em uma praça ao ar livre para louvar e falar de Deus. Você estava lá dirigindo esse culto, me deu a oportunidade para louvar, me deu a oportunidade para ministrar, e eu lembro da sua cara olhando para mim sorrindo. Te achei tão sorridente, mas tão sorridente que quem conhece sabe desse sorriso que você tem. Mas nem liguei, não me importei. Naquele mesmo dia, ao dormir, sonhei contigo. Sonhei com a gente já casada e você dizendo: tchau, amor, tô indo trabalhar. Um sonho tão simples, né? Mas não saía da minha cabeça. Fiquei incomodada em sonhar com um desconhecido e fui orar. Lembro daquela oração que fiz: Senhor, quem é esse rapaz? Por que sonhar com alguém que eu nem conheço? Deus falou ao meu coração: fica tranquila, é ele. Eu não tive coragem de contar a ninguém, mas a certeza que Deus colocou no meu coração foi tão grande, Ele confirmou para mim, sem nem mesmo eu te conhecer, que era você. Todas as dificuldades que passamos e Deus nunca me deixou desistir, sempre me lembrava daquele sonho e daquela oração. Você consegue ver o que aconteceu? Deus me deu a certeza de que era você no primeiro dia que te vi, sem nem mesmo te conhecer, e hoje nós estamos aqui no nosso casamento. E foi assim que Deus confirmou pra gente. Hoje eu tô contando aqui pra vocês em forma de testemunho. Não é sinal de que Deus vai fazer da mesma forma que Deus falou com Daniel, que Deus falou comigo. Deus vai falar com você. Mas estamos aqui para pegar a nossa vida, sabe? E mostrar para vocês de que Deus fala, de que Deus confirma, de que Deus se faz presente, de que Deus coloca paz no nosso coração, de que Deus cuida dos nossos caminhos quando a gente entrega a Ele, que Deus nunca desampara, entendeu? Talvez se eu não orasse por alguém, se eu não orasse para Deus me preparar, se eu não orasse para Deus me moldar, para eu estar pronta quando conhecesse Daniel, talvez a gente não estivesse junto hoje. Mas como a gente orava por isso, ele também me contou depois que orou, dizendo ao Senhor. Eu orava por isso, eu orava para arrumar uma pessoa de Deus. Mas nesse momento que eu conheci Tainá, eu já estava disposto a falar assim: ah, Senhor, já vou embora de Mossoró mesmo. Eu sei que não vai ser aqui, vai ser só lá em Fortaleza. Tava bem de boa, assim. Tava ligando pra nada. Eu também não estava ligando pra nada, mas Deus preparou tudo. E hoje a gente tá aqui feliz, casado, né? Pra honra e glória do Senhor. E é isso. Espero que Deus trabalhe muito na sua vida. Espere o tempo de Deus. Às vezes você pode olhar assim: ai, mas eu tenho tantos anos. Ai, mas todo mundo já tá namorando e eu não. Eu era chamada de encalhada. Quando eu conheci Daniel, eu tava... Tem no vídeo. Quando eu conheci Daniel, eu tinha 19 anos. Então eu já tava perto de fazer 20. Todo mundo me chamava de encalhada, né? Mas tudo bem, tudo bem. Casou primeiro. Não tem nada melhor do que você esperar o tempo do Senhor, do que você estar pronta para quando o tempo do Senhor chegar, sabe? Você conhecer mais de Deus, você se conhecer, né? Você trabalhar em você mesmo, aprender coisas novas, se tornar a pessoa ideal, assim, vamos dizer, a pessoa correta para alguém, sabe? Às vezes a gente procura muita pessoa correta e às vezes não tá preparado para isso, sabe? A gente procura muita pessoa certa e não tá sendo a pessoa certa. Então, Deus nos uniu na hora correta. A gente poderia ter se conhecido em tantos outros momentos, mas Deus nos uniu no momento correto. E eu espero que Deus faça isso na sua vida também. Prepare uma família muito abençoada para você, uma família que trabalhe junto com você na obra do Senhor, porque é isso que a gente tá aqui, né? Para fazer o ídolo do Senhor, para fazer a obra dele, para glorificar o nome dele até ele voltar, tá bom?
E é isso! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!